pessoal do nono, né? Nono ano A, nono ano B, nono ano do Paulo Ferraz. Vamos começar mais uma videoaula aqui, viu? Essa aqui é a 15ª e nós estamos falando da Era Vargas e vocês vão pegar o livro de vocês para vocês acompanhar a aula, né? A aula hoje, ela não é uma videoaula com slide, não. Eu vou dar uma explicação sobre a Constituição de 1934 e principalmente em cima desse tópico aqui, a conquista do voto feminino, não é? Porque vocês já vêm estudando que essa conquista aqui para a sociedade brasileira e para a sociedade de modo geral, né, do continente todo, ela foi muito importante, viu? Porque vocês, como vocês sabem, a história do Brasil, ela retrata que antigamente tinha o voto, o pessoal votava, mas para votar tinha que pertencer a uma classe alta, não é? E aí vocês imaginam a Constituição que dá direito a maiores de 18 anos votar, independente de classe social, precisar ser alfabetizado, não é? E outra coisa, e a mulher também conquistar o direito do voto, como isso chegou a acontecer, tá bom? Então nós vamos ver aqui. Então vocês vão pegar o livro para a gente começar a nossa videoaula, viu? Vamos começar aí? Primeiro, né, aqui diz assim, no segundo parágrafo nós ficamos. A nova lei, ela apresenta novos avanços democráticos, que a nova lei é a nova Constituição de 1934, com relação à Constituição anterior, a de 32. No sistema eleitoral, ela instituiu o voto secreto e o voto feminino, e tornou-se obrigatório o voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados. Então, um ponto positivo, voto. Voto que secreto, direito ao voto. Quem poderia votar? Maiores de 18 anos alfabetizados e mulheres. E outra conquista, o voto agora não era aquele voto de cabresto, onde você votava em uma mesa, assinava uma chapa em uma mesa para todo mundo ver seu voto. Não, agora era secreto. Até hoje é secreto o voto, ninguém vê. Então, vamos ver aí. Isso foi uma evolução no sistema eleitoral. Aí, na área dos direitos sociais, as inovações elas foram ainda maiores. A nova Constituição proibiu a diferença salarial para o exercício da mesma função. Estabeleceu regras para o trabalho, né, dos menores e das mulheres e ainda instituiu as férias, né, que não era, até agora não tinha sido respeitada, férias anual. E ainda com direito a férias remuneradas. E o descanso semanal também remunerado. Então, todo mundo tem direito a trabalhar e descansar sábado e domingo. Você tem direito de trabalhar, né, os 12 meses do ano e folgar também um mês de férias. Então, todo mundo tem esse direito. Ainda receber 13º salário. Então, você trabalha um ano, você tem direito a um mês de férias. Então, aqui diz que essas leis, elas consolidavam uma política de Vargas em relação aos trabalhadores. Estabelecia desde o início o governo provisório para a diminuição da pressão e do movimento operário. E ainda buscava atender algumas das reivindicações, né, apesar de importante, as leis tinham um alcance limitado. Então, mas vocês sabem que no Brasil a gente tem muita lei que ela é escrita, mas na hora de ser respeitada, a gente tem que correr atrás desses direitos. Porque tem muita gente que não respeita as leis. Principalmente, a gente sabe que lei ela está na Constituição brasileira. Mas tem pessoas que abusam, né? Por exemplo, vocês sabem que todo trabalhador, ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Mas tem gente que ultrapassa, né? Tem digamos assim, patrão que ultrapassa esse horário. E quem perde com isso? O funcionário. E como a questão do desemprego no Brasil ela é muito grande, tem muita gente que se submete a esse tipo de trabalho. Não é? Mesmo sabendo que está ultrapassando, ele não reclama, com medo de perder o emprego, não é verdade? Mas não seja essa pessoa. Se você conhece seu direito, você tem que reclamar dele, ok? Tem que lutar por ele, que foi uma conquista de muitos anos. Aí ele mostra a questão do voto indireto na Constituição, né, que elegeu Vargas, presidente do Brasil. Aí mostra também uma mulher, já se destacando aí, que é Carlota Pereira de Queiroz. Ela, né, faz parte dessa Assembleia. E aí também fala um pouco sobre essa Carlota, né? Aí já na página 105, tem
onde nós temos aí Lugar e Cultura, tem digamos assim, um texto relacionado ao voto feminino, não é? A conquista do voto feminino, aos direitos da mulher, a luta das mulheres. Aí aqui diz assim: a conquista do voto feminino, com o Código Eleitoral de 1932, elaborado para organizar a eleição para a Assembleia Constituinte de 1933, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. Esse fato aqueceu as discussões em torno do papel social da mulher e um jornal pernambucano entrevistou algumas mulheres para reconhecer a opinião delas. Aqui tem um trecho desse artigo que comenta a opinião das mulheres daquela época. Nós estamos falando de 1933, não é a mulher atual. Ele diz assim: para muitos, inclusive mulheres, as recentes conquistas femininas na política, no direito, no trabalho, representavam uma ameaça, mais que uma possível e indesejada concorrência com o elemento masculino, nos domínios agora compartilhados. Elas temiam que as novas ocupações as fizessem desinteressar-se pelos assuntos domésticos. Temia também a desestruturação da família, Por exemplo, a célula mãe, máter, da sociedade desintegrada agora do lar. A desmoralização dos costumes, o abandono dos princípios éticos e religiosos católicos. As próprias mulheres, porém, ao menos aquelas que não participavam enquanto enquete de 1993, a mais ou menos empolgadas com a luta e as novas conquistas da mulher, com seu direito ao voto e à participação na política, afirmavam que as mudanças não significavam uma ruptura, brusca e completa com o passado, como uma forma de organização de vida social e com os valores tradicionais. Então, elas dizem aqui, que a existência desses direitos não ia, por exemplo, tirar a obrigação da mulher de ser mãe, de ser mulher, esposa, dona de casa, De acordo com o que a gente está vendo aqui, elas tinham umas que viam uma oportunidade de uma vida melhor. E ele ainda diz mais ainda, não viam incompatibilidade, incontabilidade entre ter uma casa, um marido e filhos e exercer a cidadania política. Não é verdade? Materializada pelo exercício do voto livre ou por um ato de uma profissional, fora do lar. Se profissionalizar fora do lar. Ter outra, digamos assim, outra carreira fora do lar. Então, contestavam também o modo de pensar dos que se assustavam com essas perspectivas mudanças. Porque você sabe que até aquele momento ali, a mulher ela só era para estar dentro de casa para muitos homens. Apesar de ter muitos que já trabalhavam. Então, a mulher brasileira, portanto, ela pertencente a essas camadas sociais mais favorecidas, ela deve ou deveria, na época, atuar no mundo moderno capitalista, acumulando aí uma dupla função, a de dona de casa, a de educadora dos filhos e a de cidadã consciente de seus deveres, responsabilidade pelo destino da pátria. Tinha que conciliar razão e sentimento, colocar à disposição da coletividade a instituição do dom natural atribuído ao sexo feminino, no caso, aos das mulheres, que não tinham como ou não devem mostrar se querem desvencilhar desse momento aí, que é casa, trabalho. Então, o que a gente vê aqui, de acordo com esse texto, é que no primeiro momento o medo era esse, mas só que hoje a gente vê que tem várias mulheres, que trabalham e que dão conta de várias tarefas, viu? Nós mulheres que trabalhamos fora de casa, a gente sabe que é difícil, mas que não é impossível, viu? Porque geralmente quando você chega dentro de casa, você além de ser mãe, você é a doméstica, aquela pessoa que vai fazer todos os afazeres domésticos. Você é lavadeira de louça, de roupa, você limpa a casa, então há vários trabalhos para a mulher, diferente dos homens, não é? Tem muitos que ajudam nos trabalhos domésticos, mas tem muitos que quando chega vai para o celular, vai para a televisão, vai dormir um sono. E a gente não, quando a gente chega em casa, a gente vai fazer um monte de função. E a mulher,
mesmo daquela época, onde eu nem tinha nascido ainda, né, que é 1933, eu acho assim, que ela deu um passo muito importante para a humanidade. Foi graças a ela que hoje a gente ocupa esse, né, esse porto de trabalho tão variado e que a gente mostra com competência, viu? Vocês sabem que já teve mulher que conseguiu o direito não só de votar, mas de ser, por exemplo, candidata a presidente, a governadora, a deputadas, as vereadoras, não é? Nós, digamos assim, chegamos a um porto que muita gente naquela época não esperava que a gente chegasse, que a gente deu, né, esse pontapé muito importante e nós, mulheres também, vocês dessa época aí, vocês estão aqui no 9º ano, vocês vão ver que a história, ela diz que a medida do ser humano é evoluir a cada ano, quer dizer, que cada sociedade, ela vai evoluindo conforme o seu tempo. Então, tem muita menina aí que, com certeza, vai também alcançar um padrão de vida ou uma, digamos assim, ou se destacar dentro da sociedade como jamais ninguém esperava, ok? Então, o texto retrata isso para vocês. Aí tem aqui ela pergunta quais são os principais receios, né, que as pessoas tinham, de o homem com a mulher, o homem contra a mulher tinha naquele tempo. Eu acho que um dos principais receios não era nem a concorrência do homem nas funções, né, um receio. E outro também que eu acho era a mulher desinteressar-se pelos assuntos, né, domésticos. Era o receio do homem daquela época. Aí a primeira questão que fala sobre isso. A segunda, ela pergunta assim para vocês: a luta das mulheres por liberdade e igualdade tinha um adversário muito mais difícil de ser vencido do que as instituições? Era a força de trabalho ou a questão de tradição, né? Quais as funções sociais tradicionalmente atribuídas à mulher naquela época? As funções, a gente sabe que são aquelas referentes ao lar, né? Por exemplo, a educação dos filhos, não é? Principalmente essa daí, a educação e a criação dos filhos. Era uma das funções sociais atribuídas à mulher. Aí, a letra B do segundo pergunta assim para vocês. Segundo o texto, ao conquistar o direito de voto, as mulheres brasileiras pretendiam romper com todas as tradições da sociedade? Você acha? Não, pessoal, jamais. O texto nos passa a ideia de que a conquista, uma conquista não vai excluir a outra, de jeito nenhum, né? O fato aí dela adquirir o direito político, aqui diz, por exemplo, também conseguiu um lugar no mercado de trabalho, jamais vai fazer as mulheres romper com os valores tradicionais da sociedade. Nem naquela época e nem hoje. A mulher, ela, né, ainda hoje, ela cumpre com todos os seus valores tradicionais de uma sociedade. Então, né, aí só era faceta para as mulheres não, de certa forma, não correr atrás desse trabalho fora de casa. Mas a mulher jamais ela vai romper com as tradições da sociedade. Aí, terceiro, ele pergunta a vocês: a principal reivindicação dos direitos feministas naquele período era a participação da mulher na vida política do Brasil? Era não. A gente sabe que não era. Aqui diz que a resposta é uma coisa pessoal, mas a gente sabe que não era. Né? A gente compreende que não era. Né, por exemplo, a gente sabe, e ele ainda faz mais: faça uma pesquisa na internet buscando páginas de identidade que lutam pelos direitos da mulher. E responda quais são as principais reivindicações do movimento feminismo hoje. Não, a maioria dos direitos feminismo hoje, né, que nós conhecemos, é com relação às pautas que são usadas, é com direito, por exemplo, à agressão, que a mulher vem sofrendo na sociedade atual, a busca por o direito, que elas, né, tem muitas mulheres que não conseguiram. O que mais? A rejeição no mercado de trabalho. Mas a maioria hoje a gente só vê falar em feminicídio. Hoje eu acho que, né, uma das questões que a mulher luta muito, quando você for puxar lá na internet, a reivindicação nossa hoje é por um direito de viver bem dentro de uma sociedade, né, se destacar como mulher dentro de uma sociedade, né, com respeito, e a gente respeitando o direito dos outros e os outros respeitando nossos direitos, não é verdade? Então, tá aqui a pauta de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Então, a conquista do voto
e do direito da mulher foi importante para a mulher se destacar dentro da sociedade atual, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no privado, tá bom? Tchau e até a próxima. Vamos estudar, e tirar 10.